Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Deixa eu ajeitar um pouco aqui. Quero desejar uma ótima noite a todos, que o Senhor venha abençoar cada um de nós, né? Estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa gravação da Escola Bíblica de hoje, né? Semana passada estava o nosso irmão Joabson, né? Dando uma aula, não, irmão Samuel, perdão, dando uma aula. E hoje está aqui o irmão Harrison para tentar trazer o melhor possível para vocês, né? Vocês que estamos em casa ainda nesse momento difícil dessa pandemia, mas esperando em Deus que tudo irá passar, né? Tudo irá ficar bem. E estamos mais perto do que longe de estarmos juntos novamente, aprendendo e louvando e agradecendo o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então, irmãos, trazendo para hoje a lição de número 11 da nossa escola bíblica, que tem como título, né, a origem dos conflitos e os meios para vencê-lo. Estamos lendo sobre a carta de Tiago. Então o apóstolo Tiago ele vai trazer aqui para nós de onde são as origens desses conflitos, né? Como surgem esses conflitos dentro de nós. E o apóstolo Tiago também ele vai nos trazer também as soluções, né? Então, o versículo-chave, irmão, dessa lição de hoje, ela se encontra na carta de Tiago, no capítulo 4, e apenas o verso 1, né? Se você puder abrir aí nas suas casas também as Escrituras Sagradas, Tiago capítulo 4, verso 1. E vem como título, na minha versão, ela diz a origem das contendas. E Tiago ele fala: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago, ele faz uma pergunta, né? Esta lição, irmãos, trará para nós de onde surgem os conflitos interpessoais, né? No âmbito familiar, seja conjugal, profissional, até mesmo no meio cristão. Nós vamos ver que as origens e esses conflitos e esses efeitos, da onde eles surgem em nossas vidas. E Tiago também ele vai trazer para nós, para cada um de nós, a solução para este problema, né? Que é um problema que ele é bem constante na vida de cada um de nós, né? Então, no capítulo 1.1, irmãos, respondendo a esse verso do capítulo 4, verso 1, e na lição ele pergunta, ele diz, a origem dos conflitos. Vamos ver de onde nascem esses conflitos em nossas vidas, né? E vamos ver que tipo de conflitos são esses. Quanto à origem dos conflitos interpessoais, Tiago ele mostra uma argumentação fazendo uma pergunta e respondendo outra. Respondendo a outra pergunta, também gerando outra pergunta, né? Ele pergunta de onde procedem essas guerras que surgem entre vocês, né? E depois ele responde essa pergunta fazendo outra pergunta, dizendo, de onde, se não dos prazeres da vossa carne? O autor ele reconhece que a fraqueza humana e a tendência natural para os conflitos da natureza interpessoal é a presença de conflitos e contendas e confusões entre aqueles cristãos que não poderiam encontrar justificativa em fatores externos como, por exemplo, sua dispersação. No capítulo 3 da epístola, vemos claramente duas forças aliadas aos conflitos interpessoais. Então quero falar Paulo, né? Então Tiago ele vai mostrar de dois pontos de onde surgem esses conflitos, né? Ele primeiro mostra que esses conflitos surgem da nossa natureza interpessoal. E vamos ver dois pontos que fazem surgir esses problemas interpessoais. E no primeiro que ele nos fala, está lá em Tiago 3, capítulo do 1 ao 12, foi a lição
antes dessa passada, né? Anterior a essa passada, que fala sobre a língua descontrolada. A língua descontrolada é um ponto que leva a esses conflitos interpessoais. E nós vimos que a língua descontrolada, ela primeiro incendeia, ela destrói, ela contamina, ela envenena, ela amaldiçoa, né? E outra série de coisas. Nós vimos lá no texto, como o professor falou, que Tiago diz que a língua é um pequeno membro do nosso corpo, mas ela por si só é suficiente para levar todo o corpo para o inferno. Então a língua descontrolada é muito perigoso para todo cristão, né? Devemos exercitar cada vez mais o nosso emocional e tentar controlar o máximo possível, porque a língua descontrolada, ela não só vai prejudicar você, mas ela vai prejudicar também as pessoas que estão ao seu redor. E além da língua descontrolada, que é o primeiro ponto, que geram esses conflitos interpessoais, também existe outro ponto, que é a sabedoria terrena, né? Que também já foi motivo da outra lição passada, que foi a verdadeira sabedoria. Então, a sabedoria terrena. A sabedoria terrena, você juntando prazeres terrenos, apenas juntando os prazeres próprios, vou dizer assim, o que ela vai trazer para você? Quais os benefícios dessa sabedoria terrena? Ela vai trazer para você uma moradia de inveja, ela vai trazer amargura, ela vai trazer vanglória, mentiras e confusão, né? Você só vai conseguir essas coisas com a sabedoria terrena, você não saindo do material. Essa é o que Tiago quer falar aqui, é uma pessoa que vive apenas no material, na sua vida material, e se afasta da espiritual, né? Então Tiago ele descreve, ele traz um exemplo disso como guerras e contendas. Ele chama esses conflitos de guerras e contendas, ou batalhas, né? Ou uma guerra que você tem que enfrentar com a sua língua e com a sua sabedoria terrena. São guerras, né? E a origem dessas guerras e dos pequenos conflitos interpessoais se encontra no interior. Isso é muito importante, irmãos. Tiago ele fala que essas origens dessas guerras, esses pequenos conflitos, elas se encontram na origem do interior humano, né? Por isso ele pergunta, de onde? Né? Lembra lá como ele faz a outra pergunta? De onde isso surge, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Então todo aquele que se envolve numa contenda é responsável por ela. Há um ditado popular que ilustra esta verdade: quando um não quer, dois não brigam, né? Você não pode querer culpar os outros apenas. Se você não quisesse brigar, o outro não brigaria com você. Às vezes a gente, em vez de evitar, você procura aumentar o problema, né? Às vezes você até está quieto, mas você não consegue suportar, e em vez de melhorar a situação, você acaba piorando, né? Vamos ver aqui qual o fator principal que faz com que esses prazeres, esses conflitos, essas atitudes errôneas surjam em nossas vidas. Está lá no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo 7 e verso 21. Marcos, capítulo 7, verso do 21 ao 23. Preste atenção. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Você viu aí a série de fatores que de um membro do nosso corpo surgem inúmeras coisas malignas, coisas que só levam à maldade, só levam a pecado.
porque de dentro, no versículo 21, porque de dentro do coração dos homens. Irmãos, nós vimos também no Velho Testamento, né? Em Jeremias, se eu não me falha a memória agora, que lá diz que mentiroso e enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele faz uma pergunta. E Marcos, reforçando aqui, diz que de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Que maus são esses? O que eu acabei de citar, né? Prostituição, homicídio, furto, mentiras, adultério e por aí vai. São uma série até ao longo de todo o verso 22. Ele fala que tudo surge do coração. E no 23 ele reforça mais uma vez: ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, tudo nasce ou jorra, né? Tem uma nascente nós vimos que a nascente dessas coisas malignas que surgem em nossa vida é o coração. A nascente é o coração. Mas o que acontece? Eles saem de dentro, nascem desse pequeno órgão que é o coração. E qual o resultado dessa ação? Ele não apenas só contamina o seu coração, mas ela sobe ao teu entendimento e contamina todo o resto do corpo. No 23 ele diz isso: ora, tudo surge dele, esses males vêm de dentro e contaminam todo o homem. Ou seja, eles jorram, geram, saem do coração e sobe a nossa razão, e lá ela se perde e contamina todo o nosso corpo. Então, irmãos, o perigo de nós cristãos não ter uma língua controlada, o perigo de a gente não pensar no espiritual, não esquecer mais a vida material e focar também em Deus, né? Se preocupar com a vida espiritual. Nós vimos aqui o perigo também de quando não tentar exercitar a nossa razão, né? Nós vimos que os pecados vão surgir e saem do coração, não tem para onde correr. Nós vimos que temos que exercitar cada vez mais a nossa mente, o nosso espírito, né? Encher do espírito. Nós vamos aprender, vamos ler mais para frente, e nós iremos ver os meios para vencê-lo, esses problemas, né? Mas continuando a lição, Paulo ele exortou, por essa razão, Tiago ele exortou os crentes de exortou os crentes de Éfeso e de Colossos. Longe de vós, Paulo ele fala, né? Irmão, essa lição ele sempre usa muito Tiago e Paulo, né? Às vezes a gente meio que lendo aqui se confunde um pouco, né? Porque eles comparam muito Tiago e Paulo, né? Que são cartas que edificam muito na nossa vida espiritual. Então Paulo ele exortou os crentes de Éfeso e de Colossos contra isso que Tiago está falando aqui para cada um de nós. Ele diz: longe de vós toda amargura, toda cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Em Efésios capítulo 4, verso 31. E fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que eu falei aqui, esquecer mais o material, a natureza terrena, focar no espiritual, né? Faça morrer a vossa natureza terrena, desejos malignos e a avareza. Despojai-vos igualmente de tudo isto, de ira, de indignação, de maldade, de maledicência, de linguagem obscena ao vosso falar, que isso é muito importante, né? A linguagem ela contribui muito para a vida do cristão, né? Uma linguagem obscena, ela não só vai trazer uma simples palavra, mas ela vai dar legalidade para muitas coisas, que para muitas coisas maus possam acontecer em suas vidas, né? Então, linguagem obscena ao vosso falar, e não mintais uns aos outros, né? Colossenses capítulo 3, verso 5, do 8 e até o 9, né? Então nós vimos aqui, irmãos, que esses conflitos eles existem na vida do cristão,
e de todas as pessoas. E nós vimos que duas partes aqui, da qual falamos aqui, dois membros, vou dizer assim, do nosso corpo, é o suficiente para desencadear uma série de coisas, que primeiro foi a língua descontrolada, como vimos, e a sabedoria terrena. Nós vimos que ambos dessas coisas primeiro nascem no coração e jorram por todo o resto do corpo, né, e contamina tudo. E vamos ver agora que efeito esses conflitos podem causar em nossas vidas, né? Os efeitos dos conflitos podem gerar em nossas vidas. Voltando aqui, né? Os efeitos dos conflitos, né? Tiago capítulo 4, verso do 2 ao 6. Lendo aqui novamente. Ele fala, né? Ele mostrou de onde surgem essas guerras, contendas, de onde surge esse nome de nossos prazeres, né? Terrenos, de nossas carnes, dos prazeres que militam em nossas carnes. E ele continua no verso 2. A consequência, os efeitos, né? Ele no verso 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podereis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. No verso 4 ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Trazendo aqui, voltando um pouco, irmãos, no comecinho do verso 4 ele diz infiéis. A palavra da tradução certa aqui, grega, né, no original era adúlteros, né? Adúlteros é uma traição. A amizade do mundo é como se você traísse a sua esposa, né? Trazendo aqui para nós, né? Uma traição com a sua esposa ou uma traição com seu marido é uma coisa totalmente grave. Você trocou ele por outra pessoa, né? Aquele seu cônjuge é o que Deus está falando aqui, é o que Paulo está falando aqui, né? Infiéis, ou seja, adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. No verso 5: ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? É com gemidos, irmãos, que o Espírito Santo, é com ciúmes que o Espírito Santo anseia, né, para habitar em nós, né? Então vimos que o verso lá em cima 4 chama adúlteros, e no verso 5 ele dá o exemplo sobre o ciúme, né? Quer dizer, aquele adultério, aquela troca, né? Gera esse ciúme no Espírito Santo. Eu vou nem falar de ciúme, mas da tristeza, né? Da falta do amor, falta de aplicar a sua confiança ou aplicar a sua vida a uma coisa sólida, selada, que é o Espírito Santo, para trocar por uma coisa passageira e inimiga de Deus, que é o mundo, né? Então, baseado nessa natureza pecaminosa, os conflitos eles se desenvolvem, causando efeitos danosos ao ser humano. Como escreveu Tiago, né? A cobiça, depois de haver concebido a luz, depois que gerar, né, a luz, depois que ela for concebida, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Ou seja,
A cobiça por si só, no começo, ela não é o pecado. Mas se você cobiçar e depois que essa cobiça ela dá a luz, ela gera o pecado. E o pecado, depois que é consumado, ele gera a morte, né? É a consequência, é o salário, né? Então, tem uma série de fatores a qual iremos ver agora que danificará a sua vida, que danificará a vida de um cristão, que ele se contaminam com esses conflitos, né? com os efeitos causados por esses conflitos, e atinge várias áreas, e todas essas áreas quase por si só não vai afetar o teu material, a tua vida material, mas vai afetar a tua vida espiritual, que essa sim é a verdadeira vida de cada um de nós. Nós vimos que em várias passagens, irmãos, que Jesus Cristo ele nos apresenta. Jesus Cristo, sempre que fala sobre o termo de contaminar, ele sempre diz que a contaminação, ele sempre cita que a contaminação que surge do homem vem de dentro e não de fora. É o que sai e não o que entra, né? Nós vimos aqui que nasce do coração, né? Que sai do nosso falar, é o que sai que contamina o homem, não o que entra. Sempre nós vimos que a contaminação ela vem na natureza interna e não externamente, né? Como achamos. Então essa natureza interna, esses conflitos internos, eles causam vários problemas espirituais. Vamos ver aqui o primeiro, frustração espiritual, do verso 2 ao 3, né? De você pedir e não receber, de você pedir mal, de você cobiçar, né, os desejos dos outros, né? Nós vimos que a cobiça, a inveja, contendas, você mata, né? Você cobiça, você chega a um ponto de matar a pessoa por causa da inveja, né? Você pede para apenas esbanjar os seus prazeres. Nós vimos que isso você só vai ter como resultado uma vida improdutiva, né? Você não vai ter produtividade. E essas coisas como inveja, como cobiça, como violência, sabe onde você vai conseguir chegar com isso? A lugar nenhum, né? A lugar nenhum. E nem vai conseguir obter coisa alguma. As coisas que você conseguirá obter serão coisas passageiras, coisas que não terão firmamento, não será sólida, né? Morrerão com o tempo. É bem mais fácil a gente chorar com os que choram, sempre falo isso, né? Chorar com os que choram, nem todo mundo quer chorar, nem todo mundo se compadece um do outro, sofre junto com o irmão. Mas quando o irmão aparece, que ele recebe uma bênção, que conta uma bênção, que ganhou isso, ganhou aquilo, conseguiu isso, foi promovido, e etc. É mais fácil você ter inveja do que se alegrar com ele, né? Chorar com o que chora todo mundo quer, agora se alegrar com os que se alegram é mais difícil. Você é mais fácil sentir inveja, né, daquela pessoa que se alegrou. Então devemos exercitar isso, irmãos, e começar a arrancá-lo, cortá-lo pela raiz e ser lançado afora, né? Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Em Gálatas capítulo 6 diz isso. Então, num plano espiritual, conflitos nada produzem, né? Quem semeia isso, plantará a mesma coisa, né? Então, vimos que isso causa uma frustração espiritual por não conseguir aquilo que você tanto almejou, ou por a inveja de você ver outras pessoas conseguindo. E 2, esses conflitos também eles podem causar a infidelidade espiritual. Lembra aqui do que eu falei sobre o adultério, né? Verso 4. Infiéis, ou seja, adúlteros. Os conflitos expressam uma influência ativa da natureza pecaminosa, que mostra tanto o padrão como os princípios e valores mundanos. Em outras palavras, os conflitos concordam com o mundo e se rebelam contra a santidade de Deus. Você concorda, como eu falei, com aquilo que é passageiro, que é inimigo, que é o mundo.
e você vai contra aquilo que é sólido, que é santo, que é o nosso Deus, grande Deus Todo-Poderoso. Então, a essas pessoas que trocam a coisa certa pela a outra duvidosa e totalmente passageira, Tiago chama essas pessoas de adúlteros, né? De infiéis. Também vimos que, trazendo aqui outro ponto, ponto 3, além de causar frustração espiritual, infidelidade espiritual, esses conflitos eles também levam a pessoa a ter uma inimizade espiritual. Isso mesmo, no mesmo verso 4 de Tiago, na parte B: aquele, pois, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, você cria uma inimizade espiritual. A inimizade com Deus é o resultado de uma infidelidade para com Deus. Ou seja, João também ele escreveu: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. As guerras interpessoais revelam a ausência do amor. Conflitos interpessoais afetam a comunhão prática do crente com Deus na sua posição em Cristo. Você perde o amor de Deus, você troca o amor de Deus pelo amor mundano, e vemos que se você tem a simpatia com o mundo, o amor de Deus já não permanece em você, já não está em você, porque você se tornou inimigo, você teve uma inimizade espiritual de Deus, né? Viver conforme as regras do mundo corresponde a tornar-se inimigo de Deus. Quem está em Cristo quer ser amigo de Deus e não inimigo de Deus, né? Então, o resultado de você ser infiel a Deus, de você trocar Deus, né, pelo mundo, é você totalmente perder, né, o amor de Deus. Perdendo o amor de Deus, você se constitui inimigo de Deus. E Jesus, você que é cristão, né, quer ser parecido com Cristo, você tem que tentar ser totalmente ao contrário, é ser amigo de Deus, né? Então, irmãos, vimos aqui que esses conflitos geram frustrações espiritual, infidelidade espiritual, inimizade espiritual. E para encerrar, o último ponto aqui desse capítulo, ele nos causa uma insensibilidade espiritual, no versos 5 e 6. Ou supondes que em vão afirmam as Escrituras: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A desobediência a Deus revela a insensibilidade à voz de Deus, à sua voz. Muitas vezes você acha Deus silencioso, né? Você procura, você tenta ouvir a voz de Deus, mas o que está acontecendo? Você acha que Deus ele está silencioso. Deus ele não mais responde às suas orações, né? Deus está em silêncio. Mas a perca dessa audição de Deus, a perca da sua audição para com a voz de Deus, é totalmente causada pelos conflitos que você vem causando, que surgem no seu coração, a consequência de tudo aquilo que a gente falou sobre inveja, lascívia, entre outras coisas. Você, depois de fazer tudo isso, você se tornou um infiel, e depois de se tornar um infiel, a consequência é que você não mais consegue escutar a voz de Deus. Você perdeu a sensibilidade, o toque do Espírito Santo, né? Em tudo que você vai agora, você não sente mais Deus. Você começa a achar que Deus ele não existe mais na sua vida. Mas Deus ele continua no mesmo lugar. Deus ele continua com o seu mesmo poder todo-poderoso. Deus ele continua onipresente, onisciente, onipotente, e ele sempre será eternamente. Ou seja, a mesma capacidade que ele tinha de ouvir a você e de responder, ele continua do mesmo jeito. Só que o problema não está nele.
O problema está na sensibilidade do teu espírito. Ou seja, a carne está tendo mais força do que o teu espírito. Por isso você não mais consegue sentir o toque ou sentir, né, a voz de Deus. Não andam corretamente, né? Então Deus, vemos aqui que você não andar corretamente, Deus ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça, né? Graça em abundância, né? Então devemos evitar o máximo possível desses conflitos, irmãos, para não perder, né? Para estar sempre sensível à voz do Senhor, para estar sempre sensível à palavra do Senhor, que é totalmente importante, para estar sempre sensível a tudo quanto for para a honra e glória do Senhor. É isso que devemos lutar, é isso que devemos nos exercitar. Amém? Então nós vimos, irmãos, o que causa esses conflitos, e nós vimos os efeitos que esses conflitos ele podem causar, e nós vimos que são consequências graves em nossas vidas. Mas para tudo existe uma esperança, né? Para tudo existe uma saída, glória a Deus. E aí eu costumo dizer, né, que há jeito para tudo, até para a morte. O pessoal diz que não há jeito para a morte, né? Mas há jeito também para a morte, e se chama Jesus, irmãos. Se você não sabia qual era a solução para a morte, eu estou te dizendo agora que se chama Jesus Cristo. Então, vamos ver aqui a solução para todos esses conflitos. O mesmo capítulo, Tiago capítulo 4, do verso 7 ao 10. Sujeitai-vos, a palavra mágica aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo, dobre e limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Então, irmãos, chorar, lamentar, clamar ao Senhor, pedir perdão e sujeitar à vontade de Deus. Mas devemos resistir a algo, não a Deus, mas ao quê? Ao diabo, ao mundo, às coisas que querem, que fazem você se afastar da presença de Deus. A isso sim devemos resistir, devemos rebater, né? Então nós vimos aqui também uma série de coisas, sobre os conflitos. Vamos ver agora uma série de soluções. Primeiro ponto, sujeição a Deus, como vimos aqui, sujeitai-vos a Deus, sujeição a Deus. É a primeira ordem, né? A ordem do verbo existe uma ação passiva, a qual implica a aliar-se sob a autoridade de alguém. O mesmo verbo aparece na atitude de Jesus para com seus pais, na submissão dos demônios à pessoa de Jesus. O crente submisso a Deus evita o cultivo de conflitos em sua vida, né? Então, cada vez mais que você submete à vontade de Deus, submete ao trabalho do Senhor, o cultivo, né? O autor usa aqui, o cultivo dos conflitos, eles não começam a dar frutos, né? Começam a querer, você não consegue mais plantar, né? E não plantando esses conflitos, ele não vai gerar em sua vida. Então, devemos sujeitar a Deus. 2. Rejeitar a Satanás, né? Como vimos, resistir, né? O verbo implica uma ação. Nós vimos que no primeiro ponto o verbo é uma ação passiva. Agora o verbo é uma ação urgente, o qual está ligado ao ato do crente sujeitar-se a Deus e condiciona a fuga de Satanás à ação de resistir através da força do Senhor. O diabo também tem interesse em nossos conflitos. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, né? Nós vimos que também é citado após uma frase, um conselho, né? Sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo.
Não deixe que a ira, que se ponha o sol sobre a vossa ira, mas não dê lugar ao diabo. Ou seja, ele vem, ele dá um conselho e mostra a quem devemos resistir. Ele dá um conselho e mostra que não devemos dar um lugar, né? E ambas as palavras, eles citam o diabo, né? O enganador. Então devemos sujeitar a Deus e resistir a Satanás. E ponto 3, devemos se aproximar de Deus, né? Que é a terceira ordem, a chegar, né? Chegai-vos. O verbo exige uma ação ativa de todos os crentes. Essa atitude resulta numa reciprocidade de Deus, ou seja, você aproximou de Deus, o texto diz que Deus se aproximará de vós. E ele se chegará a vós outros, achegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Como já abordado no estudo dos efeitos gerados pelos conflitos, a amizade com os padrões do mundo atrapalha a comunhão com Deus. Ou seja, quanto mais você se distancia, né? Você faz o contrário, você resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Então qual é o problema disso? Distanciamento, né, de Deus, distanciamento, a perda da sensibilidade com o Espírito Santo. Então, fazendo ao contrário, Deus chegará a vós, você estará ali debaixo das suas asas, né? Estará enquadrado no Salmo 91, amém, irmãos? Então, se aproxime do Senhor, se aproxime de coisas que elevem o teu espírito, amém? 1.4, purificação pessoal. Sujeitar a Deus, resistir a Satanás, aproximação de Deus e purificação pessoal. Ou seja, é a quarta ordem, purificai, né? Aqui o verbo já tem uma ação de purificação, né? Quanto questão de limpeza, né? Limpeza espiritual. Jesus usou este verbo para falar dos escribas e fariseus que somente se preocupavam com a limpeza de objetos, né? Como religiosidade, era um ato religioso, era se preocupando com os bens materiais, como eu falei, com coisas materiais. Mas a limpeza que Jesus ele está falando aqui é uma limpeza espiritual. Ou seja, a purificação espiritual ocorre no ato da salvação. E por isso exige de todo crente uma purificação pessoal. Essa purificação pessoal ela é uma prática constante, né? Não existe um período ao qual você se purificou e não precisa se purificar mais. Essa questão da purificação pessoal ela é uma coisa constante, contínua, né? Até que venha o Senhor, né? Até que venha o Senhor. Então purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo também nos aconselhou lá em 2 Coríntios capítulo 7, do verso 1. Então esta purificação exige um abandono de atitudes que geram conflitos. Ponto 5, a limpeza interior, né? Ou seja, é a quinta ordem, limpai. O uso do verbo aqui tem mais a ver com uma limpeza interna do que externa. Tiago está falando de uma limpeza mental, de intenções, né? Aqueles que são de ânimo dobre, ou seja, tenham uma forma de pensar dividida, né? Precisam desta purificação, caso contrário, concederão facilmente aos conflitos. Se você não tiver essa limpeza de pensamentos, essa limpeza de intenção, né? Você rapidamente irá cair em alguns conflitos. Você estando enquadrado nessa limpeza aqui, fazendo essa reciclagem, você conseguirá rebater bem mais, né, os conflitos que irão, os possíveis conflitos que irão surgir em tuas vidas. Em 1 João capítulo 3, verso 3 diz: e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, antes de partir para o penúltimo aqui, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, aproximar de Deus, purificar, uma purificação pessoal que é contínua, uma limpeza interior. E ponto 6, arrependimento verdadeiro, né? É a sexta ordem,
afligi-vos. O verbo significa sentir a sua própria miséria, ou seja, afligir, sentir, conhecer o estado que você está, né? Que a sétima ordem é lamentai. O verbo significa lacrimejar, expor um choro contido, ou seja, você reconhece o estado que você é sem Deus, né? Ou longe de Deus, e você expõe isso chorando, você coloca para fora um choro que estava dentro, a partir do momento que você reconheceu o que Deus é na sua vida. Então ele diz chorai, né? O verbo significa dar gritos de choro, um choro audível, né? Você reconheceu, você lamentou, está com aquele choro contido, você agora expôs esse choro com gritos, né? Com uma coisa bem em alto e bom som, né? Isso é um arrependimento genuíno, que nasce no interior e se manifesta externamente, começa a brotar também mais uma vez do coração e se manifesta por todo o corpo. Assim como as coisas de conflito surgiram pelo coração, as coisas de arrependimento, as coisas que levam a um crescimento espiritual também surgem dos seus corações. Então, já que conhecemos o nosso coração um pouquinho, né? Um pouquinho devemos tentar usar para não só apenas tirar coisas que geram conflitos, como foi falado aqui, mas ao contrário, que possamos exercitar para gerar coisas que façam crescer o nosso espírito. Amém? Então 7.7 e último, a humilhação perante Deus. Nessa ordem, nessa nona ordem ele diz humilhai-vos, né? A ordem deste verbo, tal como a do primeiro desta lista, existe um comportamento passivo também como a primeira. Exige comportamento passivo. O crente deve humilhar-se na presença de Deus, como quando houver injustiça por parte dos homens. Jesus dignificou a humildade dos seus ensinos e seus próprios exemplos. Tiago e Pedro afirmam que o resultado da humilhação presente é a exaltação futura. Humilhai-vos, né? Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, né? 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Ou seja, os problemas, a humilhação do presente não se comparam com as glórias que há de vir, né? É o que a lição fala, que o Tiago está falando. O humilhar do agora resultará no exaltar de amanhã, né? Humilhai e serás exaltado. Se humilhe e um dia serás exaltado. Amém? Depositando a confiança em Deus, estando enquadrado nesses 7 pontos aqui que fazem crescer o seu espírito. Então, irmãos, nós vimos que conflitos eles têm uma origem na vida de todo mundo, né? Principalmente dos cristãos. E a origem vem de uma sabedoria, uma não sabedoria de Deus, mas sim uma sabedoria apenas terrena, de uma língua descontrolada, no nosso coração que surgem esses conflitos. Nós vimos que esses conflitos causam efeitos que geram uma queda na vida espiritual. Mas nós vimos que esses conflitos existe uma solução. E a solução começa com a sujeição a Deus, com rejeitando Satanás, se aproximando, se purificando e se arrependendo e se humilhando a Deus. Amém? Então, irmãos, a conclusão é esta. A tendência humana é ver um conflito existente e a culpa do outro. A Bíblia nos revela para outra direção. Os conflitos se originam em nós, mostram seus efeitos externamente, começam de dentro e mostram externamente. E só podem ser solucionados através do amor, obediência e santidade. A vitória ou a derrota em nossos conflitos depende de quem estamos melhor alimentando nosso coração. Eu acabei de falar, né? Vai gerar coisas boas e coisas ruins. Mas a vitória ou derrota vai mostrar de quem
qual dos lados você está alimentando mais na sua vida, né? Se é para queda ou se é para a levantada, né, do teu espírito. Amém, irmãos? Então, irmãos, a qual natureza estamos alimentando melhor? A antiga, a pecaminosa, ou a nova em Cristo Jesus? Faça essa meditação. A quem você tem alimentado mais na tua vida? Devemos olhar, irmãos, assim como está escrito, para Jesus, que é o alvo e consumador da nossa fé. Lançar sobre ele as nossas aflições, e você tem direito de se irar, né? Mas a Bíblia diz: ireis e não pequeis, né? Não se compare ao mundo. Você não pode ser como o mundo. Se você se chateia da mesma maneira que um secular, ele se chateia, ou se você fala palavras torpes da mesma maneira que um secular fala, então você não está sendo diferenciado, você está igual ao mundo. E sendo igual ao mundo, você se constitui inimigo de Deus. Então você tem direito, você pode cair nesses conflitos, como foi falado, você pode se irar, mas o que você tem que ser é totalmente diferente do mundo. Você não pode ser constante. A sua ira ou seus conflitos, eles têm que surgir com um impacto totalmente menor do que na vida de um secular. Isso é a diferença. Você tem que ser diferenciado. Então você não vai ser amigo do mundo, você vai ser ao contrário. Você vai na contramão do mundo. Amém? E indo na contramão do mundo, irmãos, você vai encontrar o caminho certo, né? Estando na contramão do mundo, você vai encontrar a mão certa, que se chama Jesus Cristo, e a aproximação de Deus em tua vida. Quero agradecer essa rica oportunidade. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, e que venha livrando nosso país de todo mal, para que logo mais estaremos juntos presencialmente, aprendendo da parte de Deus. Amém, irmãos? Fica na paz, um forte abraço, que Deus abençoe a todos.